Bom dia, graça e paz, você que nos acompanha desde as 6 horas da manhã, agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, logo em seguida, canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, queridos, mais um dia começando. Isso quer dizer que a misericórdia do Senhor renovou-se nesta manhã, na minha vida e na sua vida, que o Senhor te abençoe grandemente. E é esse Deus glorioso que agora nós estaremos falando a Ele. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver, estejamos ligados agora através da unção do Espírito Santo de Deus, através do poder do Espírito sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, ó Pai. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelo descanso da noite, ó Deus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo alimento, pelo ar que respiramos, pela comida sobre a mesa. Obrigado pela família que temos. Ó Deus, seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. Em Tuas mãos, ó Deus, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em Tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Abençoa-nos, ó Deus, com a Tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. Ó Deus, e que neste dia sejam repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de divisão, de vício, espírito de prostituição, espírito de inveja, de mágoa, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o Teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do Teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? E nesta manhã eu quero trazer um assunto para nós, que é sobre a divisão do reino de Israel e suas consequências. Esse é o texto que eu vou usar, está no primeiro livro de Reis, no capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 24, que trata dessa questão e quais são as consequências do reino dividido, né? Então, e quais são as lições que nós tiramos sobre a necessidade de uma liderança eficaz, a necessidade de uso de uma sabedoria plena para a construção e não para a destruição. Sabemos que a liderança, quando ela é fundamentada nas ordenanças de Deus, ela é uma liderança construtiva, é uma liderança que constrói e não uma liderança que divide, né? Então, para nós entendermos o que é que aconteceu, Davi ficou no lugar do rei Saul, né? Saul foi levantado rei porque o povo queria um rei, e Deus deu um rei conforme a vontade do povo, conforme a aparência que o povo queria. Depois Deus resolveu, por causa das atitudes de Saul, Deus levantou um rei segundo o seu coração e foi Davi. Davi reinou por uns 40 anos e depois passou o reino a Salomão. Salomão, filho de Davi, aí começa toda a história, né? Foi um rei conhecido por sua sabedoria e riqueza, mas a sua desobediência a Deus e a influência de suas esposas estrangeiras levaram à idolatria e à opressão do povo, de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1 ao 8. Então Deus, em sua justiça, decidiu que o reino seria dividido após a morte de Salomão. Então esse registro está em capítulo 11 do primeiro livro de Reis, versículo 11 ao 13. Então a morte de Salomão e a chegada de Roboão, seu filho, né? O que é que aconteceu? Após a morte de Salomão, Roboão, que foi seu filho, ele subiu ao trono. O povo, né, se reuniu em Siquém para a coroação, buscando alívio da pesada carga de impostos que Salomão tinha colocado sobre ele. Então aí vem um pedido do povo, ali no 1 Reis 12, versículo 3 ao 5, o povo pediu a Roboão, né, que aliviasse o fardo.
E ele pediu 3 dias para responder, demonstrando a necessidade de buscar conselho. Só que no capítulo 12, versículo 6 ao 11, nós temos ali o conselho de velhos e conselho de jovens. Os anciãos aconselharam a Roboão a ser mais gentil e a ouvir o povo, enquanto os jovens, amigos de Roboão, o incentivaram a afirmar o seu poder, castigando mais o povo, cobrando mais, exigindo mais. Outro dia eu até comentei aqui em casa, filhos que não ouvem pai e mãe, deixa de honrá-los. A melhor maneira de filho honrar o pai e a mãe, honrar os pais, é ouvir na hora que precisa. E aqui nós temos um caso atípico de Roboão que não quis ouvir o conselho dos mais velhos, que viveram mais, e resolveu seguir o conselho dos seus amigos, em vez de ouvir o conselho dos sábios. Então, a sabedoria, ela precisa, aliás, nós precisamos da sabedoria nos momentos de decidirmos alguma coisa, no momento de decisão. É a falta de sabedoria que cria os grandes conflitos. Outro dia eu estava comentando aqui com a minha esposa Rosana, Os homens que fazem a guerra, eles não vão à guerra. Eles ficam sentados atrás de uma mesa e mandam pessoas morrerem na guerra. Porque se ele fosse sozinho à guerra contra o outro que está lá atrás da mesa, não existiria guerra. Então a guerra é criada para que outros morram. De uma maneira geral é assim. Então qual foi a decisão de Roboão após ouvir o conselho? Ele ignorou o conselho dos mais velhos e seguiu o conselho dos jovens. E ele respondeu com palavras duras. E essa decisão levou à rejeição do povo, que proclamou Jeroboão como rei do norte. Aí ficou Israel, foi dividido o reino do norte, reino do sul. Reino do sul ficou ali com 2 tribos, capital Jerusalém, e reino do norte com 10 tribos, capital Samaria. Então, a divisão ela foi consumada ali de acordo com o primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículo 16 ao 24. Então ela foi dividida em 2 nações. Então esse fato, essa divisão, causou uma repercussão duradoura na história bíblica. Uma nação que nasceu segundo a vontade de Deus, foi escolhida a partir de um homem chamado Abraão. E agora ela chega à divisão por questões políticas, por questões de luta por poder, e chegou a essa divisão. Como acontece hoje, muitas vezes, a luta pelo poder, até mesmo nas famílias, tem dividido famílias hoje. Busca-se por coisa que não vai levar a lugar nenhum, a não ser a destruição entre eles, né? Então, qual é a lição prática que nós tiramos disso aqui? Primeiro é a importância do conselho dos sábios. Ouvir aqueles que verdadeiramente podem nos aconselhar. Então, assim como Roboão, muitas das vezes enfrentamos decisões em nossas vidas que podem afetar a vida de outros. Então precisamos buscar conselhos de pessoas sábias que conhecem principalmente a palavra de Deus. Provérbios 15, versículo 22 diz assim: os planos falham onde não há conselho, mas com a multidão de conselheiros se firmam os planos. Não é? Agora, busque conselho de quem realmente possa te aconselhar. Pessoas que geralmente já passou por aquilo podem te aconselhar melhor. Pessoas que nunca passaram por uma situação que você está passando, fica mais difícil te aconselhar. Essa é a realidade das coisas, né? Então aqueles conselheiros que Roboão passou ali, eram conselheiros que viveram na época de Salomão. Alguns até mais velhos do que Salomão, pode ter alcançado ali a época de Davi, pai de Salomão. Então tinham propriedades para aconselhar. Mas muitas das vezes as pessoas confiam naquilo que elas têm, não no que Deus pode
entregar. E esses sábios eram homens que conheciam as escrituras, sabiam tudo que Deus tinha feito através do reinado de Salomão. Agora, quais foram as consequências das decisões ali? São consequências muitas das vezes que nós precisamos avaliar as consequências das nossas decisões. Veja bem que as escolhas de Roboão não apenas afetaram a sua vida, mas também a de toda a nação de Israel. Então isso nos ensina que nossas decisões, por menores que sejam, possam ter grandes impactos, principalmente em nossos relacionamentos, até na comunidade, e principalmente cuidado para não afetar a nossa fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos adverte dizendo o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Você colhe o que você planta. Isso é a lei da semeadura. Se você plantar melancia, vai colher melancia. Quem planta uva, colhe uva. Quem planta chuva, colhe tempestade. Simples assim. E a outra lição, a terceira lição, é a necessidade de humildade. Roboão, em sua juventude e inexperiência, não conseguiu ouvir o povo. Então precisamos de humildade para ouvir e aprender, especialmente em uma sociedade que valoriza a assertividade. O que é assertividade? É você acertar nas suas decisões. Em Tiago 1,19 nos lembra a importância de ser pronto para ouvir e tardio para falar. Eu costumo dizer sempre, que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Pelo menos ouvir o dobro do que nós falamos. E a outra situação, a última lição, é a divisão espiritual. A divisão do reino é um símbolo de divisão que pode ocorrer em nossas vidas espirituais. Ou seja, quando nos afastamos de Deus e seguimos nossos próprios caminhos, nós corremos o risco de nos dividirmos em nossa fé. E em Efésios 4, versículo 3, nos exorta o seguinte: nos exorta a procurar e aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não dividir, ou seja, termos 2 deuses, por exemplo, não existe, só existe um Deus, sabe? A quem nós dirigimos a nossa oração. Então, meus queridos, que Deus te abençoe e aprenda que a divisão nos afasta. Existe um espírito de divisão que separa as pessoas. E ele tem agido através dos tempos, separando, dividindo famílias, dividindo a igreja, a sociedade, sabe? Então, o vínculo da paz vem diretamente de Deus. O vínculo da paz é através da unidade do Espírito Santo de Deus. Ok? Então, que o Senhor te abençoe e reflita nisso aí. Procurar aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Até mesmo dentro da igreja tem pessoas divididas. As denominações, você vê cada denominação hoje, a igreja pensam de um jeito. Então existe um espírito de divisão trabalhando no meio da sociedade há muitos anos e muitos estão despercebidos com isso. Então que o Senhor te abençoe e busque a Deus enquanto se pode achar. Amém? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado em nome de Jesus.